Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Vamos trocar uma ideia sobre uma entrevista, muito boa até, no Charla Podcast, do Thiago Leifert, que se aventura por diversas áreas, né? É âncora, é narrador, é comentarista, enfim. O Thiago Leifert, que também já foi do Grupo Globo, Amazon Prime, ele falando sobre narrar um jogo do Flamengo. Aí, basicamente, vai dizer que a Flapress é uma realidade. Ele vai contar uma experiência dele, isso na Prime Video, né? Uma TV por assinatura, no jogo Flamengo e Altos do Piauí. E eu vou pegar também uma parte da biografia do Galvão Bueno, onde ele conta uma narração dele numa final de Taça Guanabara, Flamengo e Vasco, se eu não me engano, em 2000. Flamengo e Vasco na final da Taça Guanabara. Romário jogava no Vasco, enfim, o jogo foi uma goleada para o Vasco, o Galvão narrando aquela partida. E as duas narrativas vão se encaixar no sentido de que não é uma depreciação, nem um elogio público, né? É uma constatação, tá? E a gente, claro, quer ouvir o flamenguista que está aqui ligado no nosso canal também, né? Um canal que fala de todos os times. Eu tenho muita curiosidade de saber como o torcedor do Flamengo se já lida naturalmente com isso, se acha que não existe, muitas vezes a TV pega no pé do Flamengo, então gostaria de ouvir vocês também, torcedores do Flamengo e aqueles que torcem para outros times, se acham que realmente a Flapress existe. Bom, vou pegar aqui a entrevista do Thiago Leifert, né? Eu fiz um recorte, né, lá no Charla Podcast, e ele vai falar que os narradores, como um todo, né, os narradores são tendenciosos ao Flamengo. Tá? Ele vai dizer uns conscientemente, outros inconscientemente. Mas há uma tendência a narrar o jogo, segundo o Thiago Leifert, sob o ponto de vista do Flamengo. Tá? Então não há, o próprio Thiago Leifert vai falar, uma narração imparcial. O que há é uma narração tendendo muito para outros e menos para uns. A gente vê isso até em recortes de jogos da seleção brasileira. Eu confesso a vocês, eu fiquei mudando, né? Gosto muito do Jorge Igor, então comecei na GETV. E aí o jogo estava tão ruim, né? Eu falei, deixa eu ver como é que o pessoal da Globo, da Sport TV, tá retratando o jogo, né? Terminei de ver o jogo, vi grande parte na GETV, vi um pouquinho ali a narração do Luiz Roberto, depois pulei para a Sport TV com o Luiz Carlos Júnior, e é uma tendência muito grande, não só para Flamengo, mas para jogadores que, de conhecimento público, que têm identificação com o Flamengo. No lance do Luiz Henrique, basicamente, no Sport TV e na Globo, só se falou do Paquetá. Só se falou do Paquetá. Por quê? Porque é um jogador que tem um apelo direcionado à torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo sabe, é cria do Flamengo, é torcedor do Flamengo e tal. Então o que o Thiago Leifert falou aparece até mesmo, e nisso é consciente, né? A gente vê que é consciente porque é uma forçação de barra muito grande. Esses dias eu estava vendo, hoje, a TNT postando, olha o golaço de Samuel Lino, um gol normal, assim, né? No treino da seleção. Enfim, é o tipo de forçação de barra que você joga pra galera. O chefe da empresa de jornalismo, ele quer que jogue pra galera. Então não há uma preocupação. E aí o Thiago Leifert vai falar, pô, tava na Amazon Prime, uma TV por assinatura, enfim, fui fazer uma narração, ele fala, ingênuo que fui, fiz uma narração equilibrada, estudei a equipe do Altos do Piauí, os jogadores e tal, e fui inventar de fazer uma narração equilibrada. E ele vai falar que ao final o feedback foi, a palavra que ele usa, carnificina. Isso na Prime Video. Na Prime Video. Carnificina. Foi esculachado, porque não fez a narração sob o ponto de vista de que o Flamengo é o time
central ali na relação. Não tem por que fazer uma narração equilibrada, né? Isso é muito ruim, isso é péssimo. E aí o Thiago Leifert traz uma informação que eu não sei, porque não sou torcedor do Flamengo, né? Não tenho nenhum problema em dizer isso. Acho ridículo ficar fingindo que... Todo mundo tem seu time. Todo jornalista tem seu time. O que não dá para ser é clubista a ponto de não enxergar um palmo à frente. Tá? Você torcer pro seu time, tudo bem. Eu acho que é ridículo querer esconder e fingir imparcialidade. Tá? Não sou flamenguista, então não sei como é o que o Thiago Leifert falou, dizendo que o flamenguista está tão acostumado a que todos os narradores assistam às partidas sob o ponto de vista do flamenguista, que quando tem uma narração igual ele se surpreende, não gosta, tal. Não sei. Até porque a maioria dos jogos que eu assisto não são jogos do Flamengo, então não tenho essa percepção, né? Mas é claro que principalmente em Globo, Sport TV, a gente percebe uma tendência muito forte, né? Na Prime Video até ele se assustou, até ele levou um susto, né? Porque ele é de São Paulo, né? Mas enfim, e o Galvão Bueno, que é torcedor do Flamengo, mas durante os bons tempos de Galvão Bueno, né, até ali primeira década de 2000, né, do século XXI, quando o Galvão ainda conseguia passar emoção nas suas narrações, né, nada de errar nome de jogador e tal, ainda era um estudioso, né, do esporte, então conhecia os times, conhecia os bastidores, se interessava por isso, tinha prazer nisso, né? E depois, piloto automático, aí a tendência é a queda, né? Mas eu não conseguia perceber o Galvão sendo flamenguista. Acompanho o futebol há muito tempo. Não conseguia perceber. Eu via uma imparcialidade, de certa forma, e ele na sua biografia, ele vai falar da experiência que teve num jogo de final de Taça Guanabara em 2000, na Rede Globo, ao vivo, Brasil inteiro. Vasco 5, Flamengo 1, no jogo em que o Romário fez 4 gols, se eu não me engano, né? 3 ou 4 gols, né? O Eurico Miranda falou que ia distribuir chocolate na Páscoa, né? Afinal de contas o Vasco deu um chocolate, mas quem acabou campeão foi o Flamengo, né? No final das contas, mais para frente. E o Galvão Bueno narrando aquele 5-1, endeusando ali jogadores do Vasco, o próprio Baixinho, né? O Galvão é fãzaço do Romário, né? Apesar dos pesares, vai fazer o que tem que ser mesmo. E no meio do jogo ele falou que levou uma chamada da diretoria da Globo, falando para ele parar com o que ele estava fazendo. Está no livro dele, tá? Para com o que você está fazendo. Pode parar agora. Você está denegrindo a imagem do Flamengo. Volte para o seu lugar e narre o jogo como se estivesse 0-0. Então ele, levei uma chamada aqui, então vou voltar para o normal, nada de exaltar o Vasco goleando, jogando futebol absurdo. Ele teve que assentar ali o ânimo, né? Assentar os ânimos. Então assim, e aí o André Rizek, também é outro jornalista que fala muito, né, dessa predileção, manchetes de jornal, tal. Isso é muito comum, né? Mas achei interessante o Thiago Leifert, que é de São Paulo, não estava narrando pela Globo, estava na Prime Video, teve essa percepção. Eu quero que o torcedor do Flamengo que está assistindo, é isso mesmo? Você se sente à vontade com essas narrações ou há algum narrador que o flamenguista fala assim, esse aí não está puxando sardinha para mim? E quem não é torcedor do Flamengo? Existe nas narrações, não estou falando das narrações, a Flapress está presente também nas narrações? Quero ler os seus comentários, tá certo? Beijo grande e até amanhã no Dois Toques, a Casa do Futebol.